Olá e bem-vindo ao Conversas com Robin. No programa de hoje temos o Dr. Joe Dispenza, que muitos conhecem pelo filme Quem Somos Nós. Bem-vindo ao programa, Joe. Prazer em estar contigo, Robin. Muito obrigado por nos incluir na sua turnê pela Austrália. Obrigado. Se eu fosse te apresentar, de forma mais completa, o que eu diria? Acho que a maioria me conhece do filme What the Bleep Do We Know? Foi um bom início para examinar a realidade, como nos encaixamos na vida e o que é mudança. Tenho formação em neurociência. Sou formado em quiropraxia. Tenho formação em bioquímica e dou palestras ensinando sobre a biologia da mudança, o que a neurociência diz sobre mudar a mente e seus efeitos no corpo e, por fim, na vida das pessoas. Ok, você está terminando sua turnê na Austrália. Onde você visitou? Bem, começamos em Perth, fizemos um workshop lá, depois fomos para Brisbane, Melbourne e terminamos em Sydney. Kai, qual o feedback que você tem recebido dos australianos? Acho que, em geral, como falei ontem em Sydney, na Austrália, há um ótimo equilíbrio entre razão e emoção. Creio que a maioria quer entender a filosofia por trás da informação e depois buscar as aplicações práticas. Sabe, quando aplicamos o que aprendemos e temos chance de demonstrar, as pessoas se sentem mais capacitadas. E foi bem recebido por todos, porque quando a ciência diz que algo é possível, isso nos dá permissão para aceitar um pouco mais sobre nosso potencial e um pouco mais sobre nossa própria grandeza pessoal. Então, minha mensagem é inspirar as pessoas e na Austrália foi muito bem recebida e eu me diverti bastante. Bem, estive no seu workshop em Sydney ontem e o que mais me impressionou foi a simplicidade da sua mensagem. Quer dizer, por um lado, é um assunto bem complexo, mas você tem o dom de torná-lo fácil de entender e aplicar. Bem, acho que todos querem entender as coisas da forma mais simples possível. Passo muito tempo lendo artigos de pesquisa chatos que ninguém realmente se interessa em ler e busco uma pérola ou joia desse artigo que, para mim, quero saber como aplicar na prática. Quero saber como dar o próximo passo para fazer mudanças pessoais, não só em nós, mas em nossas vidas. E acho que todas as grandes verdades se resumem a um entendimento muito simples. Às vezes, precisamos nos esforçar para entender ou processar mentalmente para achar soluções. Mas acho que as pessoas encontram a verdade no seu próprio nível. Para mim, sempre quero refinar para a mensagem mais simples, pois as pessoas a lembram melhor. Dependendo da mente da pessoa, algumas gostam de entender a ciência por trás disso. Outras preferem relações alegóricas, culturais ou religiosas, mas verdades simples perduram no tempo. Ok, e isso é parte do que seu livro trata, né? Bem, o livro é sobre a ciência de mudar de ideia. O manuscrito original tinha 1000 páginas e eu dizia ao meu editor, são 2 livros, mas eles queriam um só. É um pouco técnico em partes, mas se entendermos o que a ciência diz sobre neuroplasticidade, nossa capacidade de aprimorar o hardware e software do cérebro, as pessoas têm esperança. E eu acredito que quando temos esperança, temos mais um dia para viver. Certo. Como explicaria, de forma simples e clara, o que significa a ciência de mudar de ideia? Bem, você esteve no workshop ontem. O que você tirou disso? Bem, o que entendi disso foi que, para mim, é muito sobre visualizar como, ao fazermos algo constantemente, um hábito, isso cria um caminho específico no cérebro. E então, quando começamos a perceber que é isso que estamos fazendo e que nosso corpo absorve isso e quase vira o motorista, na verdade temos outra forma de começar a retreinar e criar novos caminhos. E conforme os novos caminhos surgem, os antigos se desfazem. Essa é exatamente a verdade. De fato, para a maioria, com um hábito, o corpo se torna a mente.
Se repetimos pensamentos e ações, a neurociência diz: células que disparam juntas se conectam. Manter os mesmos pensamentos e ações conecta o cérebro a padrões muito previsíveis. Essa é a caixa do cérebro. A caixa cerebral são os circuitos mais disparados que atendemos continuamente. Mudar, então, é quebrar o hábito de sermos nós mesmos. Começamos essa mudança aprendendo novas informações, novo conhecimento. O conhecimento força o cérebro a disparar em novos padrões e sequências. Ao aprender algo novo, já começamos a mudar a mente. Se lembrarmos disso, podemos manter ou sustentar essas conexões. Mas isso não basta, porque é só filosofia, apenas jargão intelectual. Guardamos isso no cérebro, mas o verdadeiro inovador personaliza, aplica e demonstra esse conhecimento. Ao aplicar e personalizar o conhecimento, temos uma nova experiência. Experiência é ensinar ao corpo pelos sentidos o que a mente aprendeu. A maioria das pessoas se habitua a ser quem é aos 35 anos. A personalidade é basicamente um conjunto finito de circuitos neurais. Se repetimos algo bastante, treinamos o corpo a lembrar como a mente. Esses programas automáticos criam um indivíduo limitado, preso a velhos hábitos. Quando chegarmos a esse ponto, iremos ao nosso destino genético. O livro e o workshop são sobre ir do pensar ao fazer e ao ser, para conscientizar programas inconscientes e analisá-los sob um microscópio, ganhando controle consciente sobre algo que antes era inconsciente. Se inibimos certos pensamentos ou ações, a lei universal diz: não usa, perde. Neurônios que não disparam juntos não se conectam mais. Isso mostra às pessoas como podem mudar a mente. A mente é basicamente o cérebro em ação ou funcionando. Aprender e aplicar novidades força o cérebro a criar novos padrões, formando uma nova mente. A ideia não é só aplicar conhecimento para uma nova experiência única, é retreinar o corpo repetidamente para fazê-lo consistentemente. Assim substituímos memórias antigas por novas. Atualizamos o hardware cerebral, mente e corpo em sintonia. Quando mente e corpo trabalham juntos, o coração se abre, e certamente há espaço para isso no mundo de hoje. Às vezes ouço as pessoas perguntarem: qual a diferença entre nossa mente e nosso cérebro? Como você responderia isso? Bem, algumas pessoas dizem que quando falamos em mudar de ideia, não é sobre a inconstância baseada em circunstâncias para tomar decisões entre uma opção ou outra. Quando falamos em mudar de ideia, estamos falando de realmente reformular todo um conjunto de atitudes, pensamentos e ações automáticas, desaprendendo um antigo aspecto do eu e reaprendendo um aspecto totalmente novo. A neurociência dizia que o cérebro era programado, ou seja, você nascia com uma certa quantidade de circuitos e conexões e acabaria sendo muito parecido com seus pais, e esse era o fim da história. Mas agora dizem que isso não é verdade, e que através do aprendizado e experiências podemos modificar o cérebro. O cérebro é um órgão com cerca de 100 bilhões de neurônios perfeitamente conectados. Diziam que neurônios eram fios, mas cada um é como um computador com muitos megabytes de RAM. Então, como os neurônios se organizam e conectam determina a nossa mente. Com 100 bilhões de neurônios no cérebro, onde há mais neurônios, há mais inteligência, maior capacidade de aprender e mais controle para modificar comportamentos e ter novas experiências. Há também neurônios no cérebro ligados a mecanismos subconscientes. Seu coração bate, você digere, seus rins filtram sangue, tudo em ações neurológicas distintas. O cérebro processa pensamentos e sem vida é só um órgão como fígado, rim ou vesícula. A mente é o cérebro em ação, trabalhando. A mente é o que o cérebro faz. Então, porque há 100 bilhões de neurônios, e para ter ideia do quanto é 100 bilhões, se você empilhasse 100 bilhões de folhas de papel uma em cima da outra, chegaria a 8.000 quilômetros de altura. Isso é quase
10 mil quilômetros, só um pouco menos. Essa altura. Uns 8 ou 9. Temos esses biocomputadores que se montam, e o jeito que fazem isso é que o cérebro reflete nossas experiências ambientais. Então temos nossas experiências ambientais e a genética que herdamos dos nossos pais, e esses dois elementos, natureza e criação, ambiente e genes, nos dão a soma total do nosso eu individual. A mente é o cérebro funcionando de certo modo, é quando ele está ligado e ativo. O que acontece com a maioria é que tendem a ter os mesmos pensamentos, eles para os mesmos sentimentos, atendem às mesmas memórias, e essa coisa móvel chamada atenção, se mantida nos mesmos pensamentos, sentimentos e comportamentos, produz o mesmo nível de mente consistentemente. E acho que essa é a tragédia, porque se olharmos para uma das coisas que pessoas com mais de 100 anos têm em comum, é uma das 4 coisas que elas compartilham: nunca param de aprender. Quando paramos de aprender e só sentimos, vamos direto para o nosso destino genético. Certo. O que eu gostaria de perguntar aqui é, começando com um exemplo. Uma das coisas que você discutiu ontem sobre pessoas doentes, com alguma enfermidade, e a semelhança entre os que conseguiram alcançar o bem-estar e os que encararam o diagnóstico como uma sentença de morte. Qual foi a diferença na forma como eles mudaram? Eu mencionei 4 pontos no seminário ontem sobre minha pesquisa com remissões espontâneas. Nos últimos 8 anos, estudei pessoas com condições de saúde graves, câncer, diabetes, pressão alta, colesterol elevado, problemas de tireoide, doenças pulmonares e distúrbios genéticos raros sem solução médica conhecida. E essas pessoas basicamente mudaram de mentalidade. Temos o espírito humano, que se traduz em personalidade e vontade. Quando as pessoas decidem firmemente sobre suas vidas, acredito que é nesse momento que mente e corpo começam a trabalhar juntos. Não ficamos mais indecisos. Deixamos de ser contraditórios nas nossas ações. Paramos de dizer uma coisa e fazer outra. Diante da fatalidade, as pessoas abandonam sua rotina social habitual e eles abrem mão da diversão e renunciam às suas zonas de conforto no seu mundo e têm que realmente decidir que querem viver. As pessoas que estudei em remissão, a beleza delas era que eram todas simples, tinham desejo de viver e paixão por uma nova vida, queriam se reinventar, queriam se tornar outra pessoa, não queriam mais pensar e sentir igual e fizeram disso sua prioridade. Podemos mudar nosso cérebro só pensando. A neurociência já provou isso. Eles criam que seus pensamentos criavam sua condição, que sua reação ao ambiente, químicos do estresse, empurram ou puxam o gatilho que cria doenças no corpo. E a maioria das doenças adultas vem dos químicos do estresse, cortisona e adrenalina. Eles entenderam isso, entenderam que foram infelizes por 20 anos e que seu próprio pensamento e reação causaram sua condição de saúde e chegaram a um ponto e disseram: preciso começar a pensar e agir diferente. E começaram a planejar como não iriam mais pensar e agir como antes. Pois perceberam como eram e aonde isso os levou. E claro, baseado no que dissemos, eles inibiam os processos de pensamento e ações típicas. Não disparavam mais os mesmos circuitos e não revisitavam a mesma atitude. Assim, o velho eu começou a se desfazer neurologicamente ao mesmo tempo. Eles começaram a ensaiar mentalmente uma nova forma de ser. Planejaram e lembraram o melhor de si que queriam demonstrar em suas vidas. Fizeram o cérebro funcionar de novas formas e criaram uma nova mente. No processo, eles tiveram momentos longos tão envolvidos no que pensavam que perderam noção de tempo e espaço, sem noção do tempo. Assim, passamos da sobrevivência à criação, onde o foco é o corpo.
O ambiente, quando vivemos na sobrevivência, nos vicia. Ficamos viciados no ambiente e no nosso corpo. E certamente no tempo, mas na verdadeira criação, quando criamos e curtimos o momento da ideia em si, chega um instante em que esquecemos de nós mesmos. E claro, quando esquecemos do velho eu, é o momento em que uma mente maior pode entrar. Esse é o momento. Quando o aspecto espiritual, esse Deus, essa inteligência inata, força vital, mente universal, como quiser chamar, pode dizer que ele está fora do caminho. Posso começar agora. Através de uma mente maior, saúde organizada no corpo de novo, e essas pessoas, na verdade, todas tinham algo em comum. Todos entenderam que o que mantinha o coração batendo era o que digeria a comida e fazia milhões de células. Cada segundo era a força vital a qual estavam conectados. Eles queriam dar ordens, direções e se tornar outra pessoa. Então queriam se render e deixar essa força maior atuar. Isso faz a cura. Essa mente maior dá vida a todos, baseada em genética, experiências e aprendizados. Essa mente maior dá vida a todos, independente de cultura, raça, gênero, credo, idade, status social ou crenças políticas. É uma mente objetiva, e eles desenvolveram um relacionamento com ela. Eles dedicavam tempo diariamente para agradecer por estarem vivos. Quando reconhecemos essa mente maior, ela age de formas imprevisíveis. Basicamente, falamos que nascemos iguais nessa capacidade. Todos nascemos com o mesmo material. Certo. Quero falar mais sobre o que você chamou de ensaio, o que faz pela manhã. Poderia nos contar como começa seu dia com essa mudança mental? Bem, tive muitas oportunidades incríveis na vida de aplicar tudo o que aprendi, e algumas delas não foram criadas conscientemente por mim, mas me envolvi em diversas escolas de pensamento diferentes. E uma das coisas que descobri na minha pesquisa sobre maçons espontâneos, e ao me formar em neurociência, é que existe um conceito chamado ensaio mental. Ele diz que se você pegar um grupo de pessoas que nunca tocou piano, ensinar escalas e acordes, e eles praticarem por tempo suficiente, eles desenvolverão novos circuitos cerebrais. É simples. Aprende-se algo novo, criam-se conexões, repete-se e presta-se atenção. Você recebe uma instrução de que, ao demonstrar fisicamente várias vezes, novos circuitos cerebrais se formam. Ele poderia pegar outro grupo e fazê-los mentalmente ensaiar escalas e acordes sem tocar o piano, e eles podem se envolver profundamente com o que estão fazendo. Chega um momento em que o cérebro não distingue o que acontece fora e dentro. O privilégio humano é tornar o pensamento mais real que qualquer coisa. Esse é o dom do ensaio mental. Então, se você começa a pensar sobre as coisas, lembrar, aprender novidades e repeti-las, mantendo sua atenção, o cérebro captura o pensamento como experiência, permitindo reconectar seu cérebro pela atenção e ensaio mental. Então, a questão é, o que ensaiamos mentalmente o dia todo e demonstramos fisicamente? Ou seja, em que pensamos e como agimos? Isso determina quem somos como eu neurológico, como personalidade, como identidade. Se você soubesse disso e quisesse mudar, eu não uso mais visualização, pois exclui pessoas. Muitos se prendem à semântica. Ensaio mental significa: você pode se conceituar na ação. Para alguns é muito visual. É engraçado, pois muitos homens dizem: não fecho os olhos, não vejo nada. Está escuro lá dentro. Então pergunto: consegue se ver batendo numa bola de golfe? E eles respondem: ah, sim. Eu digo: é isso. Então uso a palavra ensaio para incluir todos. E para mim, há um elemento.
Quando ensaio, é muito sinestésico e físico. Há um elemento do que digo a mim mesmo e outro muito visual. É uma combinação sensorial de como formatamos a mente. Se acreditarmos nisso como verdade, podemos criar vários níveis mentais apenas ensaiando, planejando, memorizando e pensando de novas formas. Então, se ao acordar você se perguntasse qual é o meu maior ideal hoje, é isso que eu me pergunto. Se esperar a resposta sem pensar nas tarefas, compromissos ou tempo limitado e for o cientista da sua vida interessado em melhorar, logo surgirão ideias incríveis. Então penso, como agiria se fosse a melhor versão de mim mesmo? Como eu seria? Como me sentiria? O que eu não pensaria? O que eu não faria? O que eu não seria? E o processo de encontrar uma solução. E então eu não me levanto. Até me sentir essa pessoa e saber que mente e corpo estão alinhados. Treinamos e condicionamos o corpo a aprender o que a mente abraçou. E é nesse momento que começamos a ver coisas imprevisíveis acontecem. E isso fica bem emocionante. Ok. E você tem 2 filhos, né? 3 filhos, 3. Desculpe. 3 filhos. E você os apresentou a esse ensaio conforme cresciam? Meus filhos estão em fases diferentes, mas todos têm algo a trabalhar. Estão sempre trabalhando num sonho ou numa ideia. Sempre trabalhando em algo, e acho que todas as crianças são criadores incríveis, sabe? Parece que não prestam atenção, mas quando chega a hora, eles se adaptam tão fácil que envergonham os adultos. Todos os meus 3 filhos criaram coisas incríveis, mas não quero que criem só coisas materiais. Quero que saibam que não podem ter o que desejam sem ter intenção. Essa é a bússola. Esse é o diretor, entende? Você pode não acreditar em lei quântica ou nada disso, mas se acredita que sua intenção permite fazer escolhas, então se tiver clareza na sua intenção e no seu propósito, sempre fará a escolha que não é a comum para si mesmo. Porque a escolha comum te levaria de volta ao seu antigo eu. Com meus filhos, sabe, eles sempre brincam comigo porque sempre dizem: ai, lá vem, é a série de palestras, temos que ouvir. Mas eles adoram porque apelo à crença secreta deles de que podem se sair melhor na vida e por isso eles, sabe, relutam um pouco. Não sentem vontade, tem muitas coisas e muitos compromissos sociais, mas eu insisto o suficiente com eles porque quero que tenham a experiência e, claro, quando tem a experiência, aí é tudo maravilhoso e eles amam sua vida e amam o que estão fazendo. Certo, é sobre todos nós usarmos a imaginação, não é? Se usarmos a criatividade. Eu acho que a imaginação é um ingrediente. Ok, quais são os outros? Bem, não se pode ter imaginação sem vontade. Verdade. Alguns imaginam sem intenção, sem clareza do que querem, fazem curvas bruscas, nadam com golfinhos e vão ao espaço. Não que eu me importe, mas não vejo aplicação realista nisso. Precisa-se de praticidade e intenção junto com imaginação, além dessa paixão, essa vontade. E ter esse saber imaterial de como se entregar, como desistir, como viver, como se já estivesse resolvido, estar na alegria do dom da vida, e que é um mistério e uma aventura. Posso dizer, observando meus filhos e minhas experiências, que quando estou nesse estado mental, acontecem eventos incomuns que acho que nunca ocorreriam se eu estivesse contraído, prevendo, calculando, analisando como ficamos quando perdemos a magia em nossas vidas. É uma palavra-chave, não é? A magia. Joe, falamos muito sobre o cérebro, a mente e a jornada. Um pouco sobre sua jornada. Quando criança, havia algo que você desejava ardentemente fazer? Sabe, quando criança, eu era daqueles jovens que sempre tinham 1000 perguntas e sempre buscava as respostas por conta própria. Eu era uma daquelas crianças que adorava pesquisar respostas. E eu tinha essa mania peculiar de conectar informações de forma inusitada.
Adorava pegar assuntos sem relação e de algum jeito juntá-los para ter um entendimento maior. Desde pequeno me interessava pelo cérebro. Acredite ou não, me interessava pela mente e pelo potencial humano. Isso me levou a uma visão oriental bem cedo, estudando yoga, artes marciais e crenças orientais. Foi bom para mim, pois saí de um modelo mecânico da realidade para uma visão mais vitalista, onde partículas têm vida. Isso me fascinou e abriu muitas portas. Certo, com que idade esse fascínio começou a surgir? Por volta dos 12 ou 13 anos. Li livros incríveis cedo que realmente abriram meus olhos nessa idade. Acho que nossa identidade começa aqui a se formar nessa fase inicial da adolescência e todas as coisas, sabe? Encontrei esse livro aos 16 anos e tudo que me interessava era considerado vanguardista, incomum ou não comprovado. Adorei essa ideia, pois me fez mergulhar mais fundo nesses assuntos. Hoje, todas essas coisas são consideradas crenças mainstream. Então, sabe, me envolvi em várias coisas e acho que tudo isso me ajudou a juntar diferentes elementos do que me interessa. Certo, quando decidiu ser quiropraxista e por quê? Bem, foi meio engraçado. Como um garoto de 15 anos, eu era muito focado nos estudos e queria saber o que fazer aos 15 ou 16 anos. É claro que eu iria para a faculdade estudar medicina. Tinha notas e oportunidades para isso, mas comecei a ler sobre quiropraxia e sobre o modelo vitalista da força vital, sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal. Na época comecei a estudar yoga e tudo fez sentido para mim. Sabe, o princípio da quiropraxia é que o poder que fez o corpo cura, e eu acredito nisso fortemente. Não acho que exista cura que não seja espiritual e não envolva uma energia vital. Então pedi ao meu pai para me levar a um seminário de quiropraxia. Aos 16 anos, fui ao seminário, participei com os médicos, aprendi tudo e fui a outro. Estava no caminho certo. Fiz graduação em pré-medicina, depois faculdade de quiropraxia. Quando entendi os conceitos e a filosofia, me convenci. Certo, e aí você teve um acidente de bike. Fui atropelado por um caminhão. Eu estava num triatlo e nem ia participar da prova. Decidi de última hora e fui atropelado por um caminhão na bicicleta. O caminhão estava a 90 km/h e a mulher que me atingiu nesse bronco, esse SUV, ou tinha reflexos ruins ou nem percebeu que me acertou, mas ela me arrastou pela estrada por um bom trecho. No fim, quebrei 6 ossos nas costas e o prognóstico era bem ruim. Foi um ponto de virada na minha vida. Tive que usar tudo que estudei, tudo que aprendi, tudo em que acreditava e abandonar o caminho convencional, o que não recomendo para muita gente. Mas era eu, e eu entendia bem de biomecânica da coluna e do que era possível. Entendia bem do subconsciente na época e decidi arriscar. Após 4 opiniões dos melhores cirurgiões do sul da Califórnia, decidi não operar e comecei a usar minha mente e essa energia, essa inteligência inata que todos temos. Pensei que se pudesse acessá-la, poderia fazê-la trabalhar a meu favor. E passei 4 horas por dia conectado e apenas trabalhando nisso. Disseram que levaria de 6 meses a 1 ano. Que eu usaria gesso e talvez nunca andasse de novo. Mas em 10 semanas, eu já estava no consultório, atendendo pacientes, sem gesso nem nada. E o mais interessante sobre tudo isso, sabe?
Aquele momento da minha vida, né, aquela experiência foi muito determinante, porque você sabe, quando você está deitado na cama, confrontando todos esses pensamentos reais ou imaginários, você nunca sabe na hora. Acho que o pior do sofrimento humano é a indecisão. Quando decidi não fazer a cirurgia, tudo ficou mais claro. Ao receber feedback, me sentir melhor, ter novas sensações e mudanças fisiológicas, percebi que estava no caminho certo. Então, ninguém poderia me convencer de que havia outro caminho. Fiz um acordo comigo. Se voltasse a andar, dedicaria minha vida a estudar a conexão mente-corpo. E é disso que trata a minha vida. É curioso, né? As pessoas que fazem esse trabalho muitas vezes encaram situações que mudam suas vidas e as desafiam a realmente praticar o que pregam. Bem, você tem que ir de 100 por hora a 0, entende? Eu era um jovem de 25 anos morando no sul da Califórnia. Eu tinha uma vida ótima, sabe? Uma carreira incrível, um grupo de amigos fantástico. Era livre. Mas isso foi um grande inconveniente para mim. Olhando para trás, era o que eu precisava para parar e refletir. Aí comecei a me fazer perguntas importantes. Quem sou eu? Para onde estou indo? O que é a vida? Como é que eu vim parar aqui? Acho que nunca teria feito essas perguntas no ritmo em que eu estava. Não teria nem a sensibilidade ou presença para fazer essas perguntas na época. Certo, tenho mais perguntas. Pode falar sobre Alzheimer e demência e como isso se relaciona, já que temos uma população envelhecendo? Bem, as pesquisas recentes sobre Alzheimer dizem: para prevenir, aprenda algo novo todo dia. Quer dizer, você só tem Alzheimer se começar a perder suas memórias declarativas. Você só tem Alzheimer se começar a esquecer o que aprende e o que vivencia. E no Alzheimer, esse é o primeiro sistema de memória a falhar. É chamado de nosso sistema de memória declarativa. Pesquisas mostram que toxinas como mercúrio e metais pesados afetam genes que produzem a proteína amiloide. Estudos indicam que traumas na cabeça aumentam em 8 a 9 vezes o risco de Alzheimer. E traumas na cabeça causam muitos tipos diferentes de problemas cerebrais. E há pessoas com gene que vivem vidas estressantes e caem na rotina. Acho que a rotina e os químicos do estresse ativam os genes que causam doenças. Mas ter a expressão gênica não significa necessariamente ter a condição. Há formas de prevenir e certamente de retardar o processo. O problema é que, uma vez iniciado, fica mais difícil de controlar. Se alguém tem histórico familiar, precisa sair da rotina, aprender coisas novas, ter experiências, palavras cruzadas, ler livros, jogar xadrez ou outras atividades que estimulem a mente. E certamente é uma ótima maneira de começar. Há muita suplementação nutricional associada à prevenção do Alzheimer. Certo. Conexões coração-mente. Bem, sabe, coração e mente, vontade e mente, deve haver equilíbrio entre cabeça e coração. Não dá, veja, a cabeça é o pensar e o coração é o sentir. E existe esse ciclo entre pensar e sentir, sentir e pensar. E é isso que cria o que chamamos de estado de ser. Se as pessoas pensam triste ou doentio ou em sofrimento, começam a sofrer, começam a se sentir infelizes. Aí, esses pensamentos negativos, odeio usar essa palavra, mas os autodepreciativos ativam centros de sobrevivência ligados a certas emoções. Isso não é uma experiência do coração, é uma experiência de sobrevivência. Quando estamos em estado de emoções sinceras, elas envolvem empatia, altruísmo, amor, expansão e inspiração. Esses sentimentos não têm nada a ver com sobrevivência. Temos sobrevivência e temos criação. E no estado de criação, criatividade ou expansão, o equilíbrio entre mente e coração significa que você pensa e demonstra o que pensa. Quando seu corpo faz o que sua mente quer, é aí que o coração se abre.
Quando mente e coração se alinham, quando corpo e mente trabalham juntos, o coração tende a se abrir. Se as pessoas dedicassem minutos diários a uma emoção sincera de alegria, começariam a pensar de acordo com o que sentem. Creio que muitos problemas cardíacos vêm de pessoas que bloqueiam a expressão ou o sentimento dessas emoções. Certo, porque ontem você falou sobre fazer o ensaio logo cedo, ao acordar e antes de dormir, já que nosso cérebro está mais receptivo nesses momentos. Na mente subconsciente, a porta está aberta ao acordar e ao dormir, se interessado em programá-la. A mente analítica está no auge no meio do dia. Não dá para desacelerar. Já está conectada ou sintonizada com o ambiente. Ao acordar e ao dormir, sua mente analítica está, digamos, menos solidificada. Então, ao acordar e não lembrar quem é, enquanto desperta, é um bom momento para ensaiar, pois pode se imaginar como outra pessoa. À noite, a mente local está cansada demais para analisar mais. Assim, a porta entre a mente consciente e subconsciente fica aberta. Certo, a diferença entre crença e vontade. Bem, nossos pensamentos vêm das nossas memórias. Quando aprendemos algo e temos experiências, mas principalmente vem do que somos expostos, geralmente ligado ao aprendizado. Se pegarmos vários pensamentos e os agruparmos, pensamento após pensamento, criamos o que chamamos de atitude. Uma atitude é apenas um conjunto de pensamentos alinhados. Se juntarmos essas atitudes, estamos falando de crenças. E se juntarmos essas crenças, estamos falando de percepções. A percepção nos permite escolher nossos relacionamentos e o que aprendemos. Nossas percepções estão em tudo o que fazemos e nos permitem ver o mundo como belo ou hostil. Formamos essas percepções baseado em como experimentamos o mundo internamente e como estamos conectados. Assim, o eu neuroquímico é um acúmulo de experiências e aprendizados que cria atitudes, crenças e percepções. Certo. Ontem no workshop você falava sobre como podemos ter um humor e se ficarmos nele tempo suficiente, isso leva ao quê mesmo? Qual era o próximo? Um temperamento que, se mantido por tempo suficiente, leva à personalidade. Sim, então o que acontece é que você tem uma reação emocional. Uma reação emocional libera substâncias químicas no corpo. Essas substâncias têm o chamado período refratário após sua liberação. No Ocidente, achamos que emoções são reais, mas são apenas químicas. Assim, uma pessoa reage emocionalmente, sente raiva, frustração, tristeza. A habilidade de encurtar esse período refratário é ter controle emocional. Quem mantém esse período por dias ou semanas cria um estado de humor. O humor é uma reação prolongada que vira temperamento e traços de personalidade. E uma das coisas que você falou é que basta dizer pare. Sim, é um dos mecanismos de controle consciente que desenvolvemos, e eu faço isso sempre. A pergunta que me faço quando tenho uma reação emocional é sempre a mesma: isso é amoroso comigo? O que realmente pergunto é, essa química, sabendo o que as reações emocionais fazem ao cérebro e corpo, é amorosa comigo? Se eu puder parar, fazer essa pergunta e esperar, sinceramente, pela resposta, ela virá. Sabemos que nada nem ninguém vale uma reação emocional tão intensa. A reação emocional inicial é algo muito real, sem dúvida. Mas como lidamos com essa reação pode ser controlado pela nossa própria vontade consciente. Bem, não é muita coisa, né? Seu próximo livro trata de quê? Sentir, pensar, ser... Bem, o próximo livro se chama Pensando, Fazendo e Sendo. E existem 3 sistemas cerebrais em ação. No livro Evolua Seu Cérebro, meu primeiro livro, o último capítulo trata do conceito de pensar, fazer e ser. Era uma dica para mostrar que existem 3 sistemas cerebrais em funcionamento, que podemos realmente criar um estado de ser. E quando criamos esse estado, treinamos o corpo para ser a mente. Geralmente, as pessoas estão infelizes, inseguras ou confusas por irem do pensar ao fazer e ao ser.
pensaram de certo modo, agiram conforme e, ao repetir as mesmas ações, ativaram os 3 sistemas cerebrais. E agora essa pessoa está infeliz ou sofrendo. E quando essa ordem interna é constante, nada externo pode tirá-la desse estado de infelicidade. Pode tentar acordá-los, excitá-los, ensiná-los, mas nenhuma informação nova vai entrar no sistema. Como há 3 sistemas cerebrais, o neocórtex, o cérebro emocional ou o sistema límbico e o cerebelo, podemos treinar mente e corpo para pensar de novas formas, aplicar o aprendido, ter nova experiência e, se repetirmos, criamos um novo estado de ser. Podemos escolher sofrer ou retreinar o cérebro e a mente para desaprender o sofrimento e reaprender a alegria. Se formos bons e consistentes nisso, nada no ambiente deve perturbar essa ordem interna, como alguém que insiste em sofrer. O livro surgiu dos workshops que faço, sobre esses 10 passos que considero importantes para a mudança pessoal. O livro é realmente mais um diário, onde você tem 2 ou 3 páginas do que a neurociência diz sobre como te ajudar, com um pouco de informação sobre como começar o primeiro ou segundo passo. Há uma breve intro científica e depois um exercício para você fazer que você pratica por uma semana, volta e adiciona o segundo e depois o terceiro. Chamo de manual de mudança porque, basicamente, nos workshops que fiz, vi mudanças bem positivas nas pessoas. Digamos que alguém vendo este programa, espero que muitos, criou uma vida bem complicada para si e pensam, falar é fácil. Mas você não passou pelo que eu passei. Isso não funcionaria no meu caso. Se você olhasse para aquela câmera ali, agora que estamos terminando nossa conversa, se você olhasse para a câmera e falasse diretamente com essas pessoas, o que diria? Acho que as pessoas se sabotam diariamente. Todos fazemos isso. As vozes que ouvimos, um dos grandes momentos da minha vida, foi perceber que ter um pensamento não significa que seja verdade. As pessoas se sabotam diariamente porque mudar significa pensar e agir além do ambiente, além das circunstâncias da vida, além dos sentimentos, tirar a mente do corpo e colocá-la no cérebro. É um ato de vontade. Quando as pessoas desconfortáveis querem mudar, buscam evidências no mundo. Sem achá-las, voltam ao familiar e se desculpam por não mudar, culpando algo do passado. E ao nos desculparmos pelo passado, abrimos mão do direito divino de mudar. Se eu disser, não posso mudar por causa do abuso dos meus pais ou algo que me aconteceu e viver como se você não entende, sou assim por causa desse evento, o que estou realmente dizendo é: estou tão apegado a essa emoção que a uso como desculpa para não mudar. Se tivessem novas experiências e criassem uma nova vida, esse evento perderia o peso, pois novas memórias substituiriam as antigas. E não é fácil. Mudar é um processo desconfortável. Ninguém gosta de ouvir isso. Mas ao mudar, você rompe acordos emocionais e age de formas imprevisíveis. É como frear uma locomotiva em movimento, causando um estridente chiado. Depois, reiniciar a locomotiva e vencer a inércia é quando começamos a acreditar em nós mesmos. No início, você não verá evidências de mudança no seu mundo. Você sempre precisará pensar além do seu ambiente. Repita isso até que o ambiente reflita exatamente o seu modo de pensar. Mais uma vez, pode ser um programa, sabe, uma conversa nossa e você volta de novo. E Joe, queria fazer uma pequena divulgação da loja da Juliane. Claro, adoraria fazer um também. Bem, tive a grande oportunidade de fazer parte do Nirvana e, sabe, as garotas Julie e Annie são uma demonstração viva da mensagem deles. Quando você tem a chance de trabalhar com pessoas assim, comprometidas com o fluxo, que é quando mente, corpo e coração trabalham juntos, é incrível.
A mensagem delas é trazer novas ideias à Austrália, unindo conceitos espirituais e ciência ao mainstream. Não é tanto para que as pessoas tenham vantagem, mas para que vivam uma vida mais feliz. Estive com elas por 2 semanas e a mensagem é clara. As ações delas estão alinhadas com a mensagem e acho que quem quiser investigar por si mesmo encontrará um ótimo ponto de partida. Muito obrigado por participar do programa. E aí, gostou deste conteúdo? Então, se você quer melhorar seu desenvolvimento pessoal e conquistar novos objetivos, clique agora no vídeo A Chave Mestra de Napoleon Hill. Agora, se deseja explorar os mistérios espirituais e os segredos dos textos antigos, clique no vídeo O Livro de Enoque, audiobook completo. Escolha seu caminho e continue aprendendo.